Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Pedro? E aí, Pedro? Como você está hoje? Eu tô bem demais. Eu também estou bem. A gente tem que começar a mudar a nossa introdução, né? Verdade. Qual é a sua sugestão? Não tenho sugestão. Ok, então a gente fica em Não análise. funciona sob pressão assim, não. Papeia! Você tá travado. É. Mas tudo bem, eu lhe perdoo. Amém. Obrigado. E você, está bem? Eu tô bem também, você acredita? Hoje você tá com roupa... Tô cheia de brilhos. Cheia de alguma coisa que brilha. Eu não sei o nome desse negocinho. De brilhinha. Pedrinhas brilhosas. Tô toda colorida porque o clima de hoje é pra cima. Inclusive, não sou só eu que estou com cores vibrantes, a convidada também. Ela queria dizer que ela está linda, muito bonita. Não, obrigada. Mas é surpresa, ninguém sabe quem é ela ainda. Não tem E ninguém viu, né? Não virou a foto da roupa dela não também. Não tem a foto, mas enfim, ela tá linda. Enfim, Pedro, antes da gente convidar a nossa convidada pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, falando sobre coisas que combinam, a luzinha está temática da roupa dela, tá? Porque manteve a aesthetic. Mas enfim, falando sobre coisas boas, coisas positivas, coisas alegres, nós temos informações pra dar pra você. Puxa o gancho aí dos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, a Brisanet na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior e Edu Cortes na pessoa do nosso irmão Eduardo. Pesquisem ele, vão nas redes sociais, vai estar passando aqui na parte inferior do vídeo. Tenho certeza que eles vão atender você com o maior prazer do mundo em entregar um serviço de excelência para você. Pesquisem, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. É isso, muito obrigada aos patrocinadores que têm abençoado esse projeto, mas além dos patrocinadores, você aí de casa, se você gosta do projeto e se sente edificado, você também pode cooperar com ele. Exatamente. Com o QR Code que fica onde? Do lado de cá, aqui na minha mão. Ó. Bota aqui, viu, editor? Aqui, ó. Gira lá na desse lado aí. Todo mundo ver. Como é o barulhinho do QR Code, Pedro? Do QR Code, plim! Como é? Era assim? Parabéns. Mas você pode estar abençoando a gente com o QR Code aqui. Agora o editor que se vire para pegar o QR Code na minha mão. O QR Code aqui e escaneando, abençoando o projeto para a gente estar trazendo uns episódios com excelência. Tanto na área sonora como na área visual. Como abençoando também os convidados com uma comidinha, que às vezes é bom. Um cafezinho. Um cafezinho. O café está caro. Mas é isso. Pode abençoar o projeto. Brincadeiras à parte. Pode abençoar o projeto para que ele possa crescer e alcançar mais pessoas, levando a palavra do Senhor. E é isso, acho que já está mais do que da hora de convidar. Queria dizer que eu também estou muito animada para esse nosso papo de hoje, quem está em casa também. Nós estamos recebendo hoje aqui ela, que é a esposa de Saulo, e juntos eles também são ministros de louvor. Ela que tem testemunhos e histórias que são edificantes para a nossa vida, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais da sua história e ouvir sobre suas experiências. Seja muito bem-vinda, Elba! Eu que me sinto privilegiada, honrada em receber esse convite e poder estarmos aqui à mesa, né? A mesa é um lugar de cura, é um lugar de transformação. Amém. A mesa é o lugar que Jesus convidou pessoas para se relacionar. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Ai, que bom. E a gente já começa assim, né? Começa assim lá. Com essas verdades. Que coisa boa. Bom, a gente vai falar bastante sobre a sua experiência no louvor, porque realmente você tem uma unção, assim, diferente. Deus fala bastante através da sua vida. Mas, e aí, enfim, vamos fazer um passeio sobre suas experiências. Mas acho que a gente pode começar do princípio de como foi o seu encontro com Cristo e como ele começou a obra que ele está fazendo até hoje. Meu encontro com Cristo foi muito interessante. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais se separaram e eu fui morar com os meus tios. E minha família toda era uma família muito musical. E eu sempre gostei muito de música, né? De ouvir música, de cantar. Mas quando eu me tornei adulta, e desde sempre, eu sempre trafeguei em música, em festa, em bloco, enfim. E para mim era algo muito natural, gostar de música.
Mas aí, quando eu me tornei adulta, né, com o tempo, eu fui cansando dessa vida de festa, de balada. E lá em 2009, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, né? Antes eu tinha muita vontade de frequentar uma igreja evangélica, mas sempre tive medo. Tinha receio, porque ninguém da minha família era evangélico. E quando eu conheci uma amiga que ela me apresentou a Cristo, eu me apaixonei por Jesus. E aí, quando eu me converti em 2009, o primeiro ministério que eu procurei foi o Ministério de Louvor. Porque eu já gostava de música, já me identificava, mas não sabia o que era adoração. Então, eu gostava da música, eu gostava do ritmo, eu gostava das letras, mas eu não conhecia a adoração. E quando eu me converti em 2009, automaticamente, ali eu entendi que ali era o meu chamado, né? Para música, para adoração. E então, desde 2009 que eu sigo adorando ao Senhor. Amém. Amém. Que bênção. E, assim, é inegável, né? Que conhece Elba, vê o dom que ela tem para louvor, o dom do canto. Depois que você entrou no Ministério Louvor, assim, como foi para você? Você disse que vivia, né? No festas, blocos. Quando você entrou, qual foi a diferença que você sentiu, né, de estar, em vez de estar num canto festejando as coisas seculares, agora você está adorando ao Deus vivo e verdadeiro? Foi muito impactante, porque quando eu comecei a entender, né, o que é a adoração, o que eram os louvores, o que a palavra fala, né, sobre adoração, o que é adorar o Senhor, o que é louvar ao Senhor, o que é entregar ao Senhor a nossa adoração como sacrifício vivo, tudo isso mudou, né? Antes eu ia para as festas para me divertir, né, para algo que não ia me agregar em nada, não ia me preencher em nada. E quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu conheci o amor de Cristo, e eu comecei a entender que eu estava indo ali adorar o único Deus, que era poderoso, que podia todas as coisas, que era fiel, que era justo, que tinha morrido por mim, pelos meus pecados, para que eu tivesse vida eterna. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque antes eu ia para ouvir músicas, né? E depois que eu me converti, eu estava ali para servir ao Senhor através da música. Então foi um divisor de águas muito importante para mim, assim, que fez toda a diferença. E a gente entender, né? Que a gente não só se converte, não só vai para a igreja, mas que a gente tem um propósito, tem um chamado. Existe algo maior, né, do que apenas ir para a igreja. Eu me converti, vou pegar a Bíblia, vou para os cultos todo domingo. Mas você viver aquilo que a palavra diz, né, para você viver a renúncia, ela se torna muito pequena diante de tudo que Deus pode fazer na sua vida. Então, assim, para mim, quando eu me converti, não foi difícil renunciar aos prazeres do mundo, porque eu já vivi um vazio de muitos anos na minha vida. Então, quando eu conheci Jesus, era como se tudo aquilo que eu buscava a vida inteira eu tivesse encontrado a partir daquele momento. Então, quando eu conheci e quando eu encontrei o amor de Cristo, tudo me preencheu. Então, nada mais me fazia falta, nem fazia mais sentido para mim. Então, para mim, foi muito fácil. Amém. E trazendo, assim, para esse lado da música, é inegável que a música, ela traz sentimentos, traz lembranças, né? E você no meio secular, ouvindo certos tipos de músicas, pode trazer pensamentos não agradáveis. E quando a gente está ali adorando ao Deus, a gente traz o pensamento do Deus vivo, da glória dele sobre a nossa vida e de tudo que ele já fez. Então, assim, é uma experiência extraordinária e uma diferença enorme, tá? Adorando. Eu também já escutava música secular e a música secular mexe um pouco a cabeça, assim como a gospel também, só que de uma maneira agradável, né? A gente gosta de estar ali, gosta de estar ouvindo, gosta de estar sentindo o louvor e, com isso, sentindo a presença de Deus através do louvor, que é muito importante. Ou até a música secular, ela pode também trazer alguma coisa positiva, agradável, mas Sim. é como, mesmo que seja, sei lá, uma música alegre e tal, mas é como a Elba falou, é uma coisa que é passageira, que não vai edificar Sim. e não vai construir. Mas quando a gente usa louvor, adoração e
tem a presença de Deus ali, é mais do que ser uma música gospel, vamos falar assim, mas uma música que esteja inspirada pelo Espírito Santo. E um ministro que esteja inspirado pelo Espírito Santo é diferente, porque a partir da presença do Espírito Santo que a gente pode ser edificado e ser renovado, ter graça, Sim, ter libertação, cura, né? salvação. Isso. E eu usar, inclusive, falando sobre você, né? A gente, como cristão, tem a sabedoria de usar os nossos dons e talentos para levar isso para casa de Deus. E você viu a sua história com música e entendeu. O Senhor tem um chamado para mim aqui, nessa área. Então, é muito sobre isso, assim, como você falou também. Não é só ir para a igreja, mas o Senhor chamou todo mundo para fazer alguma coisa. Todos nós temos um chamado. Se você já tem um talento e um dom, isso já é um indicativo de para onde o Senhor quer te direcionar. Isso. Se você ainda não conhece, é no serviço, e acho que a gente pode até falar um pouquinho sobre servir na casa de Deus. A gente estava falando no off, antes de começar. É no serviço que a gente vai testando as coisas e vai se encontrando, e o Senhor vai te direcionando. E aí, cada coisa tem suas etapas. Às vezes a gente serve num lugar, às vezes em outro, e ali a gente vai se construindo para chegar nos lugares que Deus nos direcionou. Amém. Eu estava até assistindo um vídeo no Instagram de duas pessoas, dois cantores, né? Que é um cantor secular, acho que é Oruan, se eu não me engano o nome dele, assim, é um MC desses que canta funk. E a irmã dele. Um foi pro lado secular e o outro pro lado gospel. Você vê assim a diferença entre eles, né? Até no vídeo tava falando, um canta que vai destruir carro forte, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a outra canta que Deus é a sua fortaleza, que Deus é o seu refúgio. E tipo, eu fiquei, rapaz. E na minha mente também, o que foi que aconteceu nessa família que teve dois extremos diferentes, que ele é famoso e ela também é famosa, entendeu? Resumindo, eu vi a história dos dois. Um teve um encontro com Cristo, Sim, e o outro ainda outro não, né? E essa é a diferença de quando a gente tem um encontro com Cristo. Sobre a música, só voltando aí o que você falou, tem músicas seculares, tem pessoas que ouvem músicas seculares, né, e acham normal. Tem uma letra bonita, tem uma melodia bonita, mas eu acredito que nada daquilo que exalta o nome do Senhor ou é inspirado pelo Senhor para nós cristãos é música para a gente ouvir. Eu acredito muito nisso. Eu venho do mundo, eu venho de músicas seculares e já participei de bandas seculares, né, no passado. E essas músicas seculares, elas têm um objetivo, assim como a adoração ela tem um objetivo. Sim. Né? A música secular ela tem o objetivo de entreter pessoas e de gerar sentimentos em pessoas, seja bons ou ruins. Na maioria das vezes não são bons sentimentos. Né? Da mesma forma, a adoração. Ela tem um propósito a ser atingido, é tocar o coração, né, de quem está ali ouvindo e fazer com que aquela pessoa se renda a Jesus. Então, eu não sou a favor de ouvir músicas seculares. Né? Eu passei um tempo que eu achava que era normal. Que nada, vou ouvir. Quando sabe aquele versículo que diz que um abismo chama outro abismo? É a mesma coisa, né? Eu ouvia uma música e, essa é bonita, aí ia para outra. Quando eu olhava, já estava vivendo do passado. Uma playlist completa. Uma playlist do passado. Porque o que é a música? Qual o poder da música? Né? Na nossa mente, no nosso psicológico, no nosso emocional. É gerar sentimentos. Mas qual sentimento você quer gerar quando você ouve uma música secular? Né? Muitas vezes você vai lembrar, ouvir uma música que você ouviu há 10 anos atrás. E aí aquela música que você escuta, ela te leva a 10 anos atrás. A uma vida que talvez você tivesse que não era uma vida de você se orgulhar hoje. Digamos, se fosse uma vida de bebida, de drogas, enfim, né, de festas. E quando você ouve aquela música, ela te leva lá para o passado. E a Bíblia diz que a gente deve pensar naquilo que nos dá esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, às vezes, uma música ela nos leva a lugares que a gente não quer mais visitar. E ela tem esse poder. Da mesma forma, a adoração. Por isso que Satanás ele tenta tanto as pessoas através da música, né? Por isso que Satanás ele lança letras bonitas, ele lança melodias, né? Que você ouve, mas não tem nada demais, né? Essa letra aqui não está ofendendo ninguém. Mas o que inspirou ali por trás? Quem foi o inspirador? Foi inspirado pelo Senhor ou por Satanás? Que ele também é especialista, né, em imitar,
em copiar, em fazer as coisas que são para adorar a Deus, para poder também desviar o foco. E aí eu tenho esse problema com música secular. Eu não escuto, porque se eu escutar, eu sei que eu vou ficar remoendo. E aí, quando eu vejo, já passou ali 1 hora. Então, eu acredito que a música ela tem esse poder. É que nem... por exemplo, acho que foi o pastor Sidney que trouxe uma pregação aqui uma vez. Ele estava passando por um local e escutou uma música que ele gostava da época que ele era do mundão. Ele escutou essa música e essa música começou a trazer pensamentos dele da época que ele bebia, da época que ele fazia as coisas. Aí ele disse, Senhor, manda o escape agora, senão eu vou acabar caindo. Aí foi que Deus mandou escape e ele foi e conseguiu vencer. E a Bíblia também fala pra gente fugir da aparência do mal. Não é somente fugir do mal, a gente tem que fugir da aparência do mal. Se a música tá trazendo você pensamentos que não são legais, recordações que não são boas, então ali é uma aparência do mal. Então você tem que fugir daquilo. A mesma coisa também é que o pessoal compara muito, né? Filme e séries com música secular. Você não quer escutar música secular, mas você assiste filmes e séries secular também, que às vezes tem conteúdos que não são legais. Se nesse filme e série está trazendo a você pensamentos, coisas que não são bons para você, então por que você está assistindo? Exatamente. Mesma coisa também de ambientes e por aí vai. A gente pode citar aqui vários exemplos que não é pelo fato da coisa, mas de fugir daquilo que vai te levar a cair, daquilo que vai te levar a pecar, que é andar sobre chão escorregadio. Isso. Eu vou andar, não vou cair, porque eu tô aqui pisando firme, dá para ir. Aí chega uma hora que você vai escorregar, vai cair. A nossa maior fraqueza é achar que somos fortes. Sim. Perfeito. Verdade. Eu sou forte. Eu vou resistir. Ai daquele que diz que é forte, né? É justamente uma junção de fugir da aparência do mal com o abismo chamar o outro. A gente, por se confiar na nossa própria capacidade, a gente jamais tem que confiar em nós mesmos. Sim. Mas a gente tem que lembrar que existe em nós uma luta entre carne e espírito. Sim. E se você não fortalece o espírito, fortalece a sua carne e com coisas que você, como você trouxe também, tipo, às vezes, não tem nada não, é só uma besteirinha. Só que aí é uma coisa que vai puxando a outra e que vai aumentando, e quando você vai ver, você, em vez de ter fugido da aparência do mal, você tá dentro do mal, tá tomando banho de mal. Mas enfim. Tomando banho de mal. A gente tem que ter essa questão de lembrar o tempo inteiro que a gente depende de Deus o tempo inteiro e que a gente não é forte, que a gente não pode se confiar. Eu tinha visto algo sobre isso. Você pensa até, a gente não pode confiar em nós mesmos, porque falando sobre música agora, música, como você falou, ela toca as emoções, ela toca o coração. Sim. E o nosso coração é enganoso. Então a gente vai ficar, não tem nada não, mas que não sei o quê. E aí vai abrindo essas brechas e quando vai ver, vai virar um abismo e vai puxar outro abismo. E a gente tem que ser vigilante, tem que ter cuidado, lembrar o tempo inteiro, eu não posso confiar em mim mesmo. Mas eu preciso confiar em Deus, num Deus que me fortalece e lembrar de onde Deus me tirou, onde Deus me colocou. E o que vale a pena a gente investir, o que vale a pena a gente se dedicar. E o que vale a pena a gente colocar na nossa vida? O que vai nos agregar, o que vai nos fortalecer? Porque nós não estamos aqui na Terra a passeio, mas nós estamos aqui com um propósito. A gente está aqui com o propósito de adorar a Deus, glorificar Ele com toda a nossa vida, independente da área que seja. E estamos com o propósito também de levar essa salvação que nos alcançou para outras pessoas. Se eu não fortaleço o meu espírito, se eu não fortaleço a minha conexão com Deus, mas eu dou prioridade a outras coisas, ou eu enfraqueço o meu espírito fazendo aquilo e assistindo ou ouvindo aquilo que não agrada a Deus, eu tô enfraquecendo também o meu ministério, o meu chamado. E eu também tô me tornando fraco. Como é que eu vou puxar outras pessoas, sendo que eu também estou fraco? Verdade. Cairão os dois. E um exemplo também que vem na mente é o inimigo. O inimigo, ele é astuto. Pensa um cara esperto, é ele. Ele vai dando de pouquinho em pouquinho para você achar que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, é que por enquanto eu consigo sair. Quando vai ver, você já tá tomando banho de mal. Tomando banho de mal. Aí eu uso um exemplo, às vezes, em dinâmicas, quando tava em célula, em pequenos grupos e tudo mais, que é de uma linha. A pessoa bota uma linha aqui no braço, se você fizer assim, você vai torar a linha. Agora, se você deixar, não, é só uma musiquinha, aí dá uma volta. Não, mas outra musiquinha.
Não, mas é um vídeo. Não, mas é só uma olhada aqui na rede social. Aí quando você vai ver, a linha já vai estar rodando tanto no seu braço que você não vai conseguir mais sair e vai estar preso naquele pecado, preso. O inimigo já lhe prendeu naquilo que você achava que podia sair fácil. Aí isso é um exemplo também que a gente traz para que a pessoa entenda. De viver vigilante e fortalecendo o espírito, não a carne. Exatamente. Sim. Mas voltando à sua caminhada cristã, nesse momento em que você conheceu a Deus e começou a se dedicar na obra de Deus, como foi um pouquinho desse processo de começar a servir na casa de Deus? Teve alguma experiência que te chamou para o louvor? Ou então teve alguma experiência que você viveu ministrando louvor, sendo ministrada por ele, que ficou marcada na sua memória? Então, quando eu me converti em 2009, eu já identifiquei qual era o meu ministério, qual era o meu chamado. Então, me converti, me batizei. Depois de batizada, eu entrei no Ministério de Louvor. E eu tive algumas experiências boas e ruins, né? Mas uma experiência que eu tive muito interessante, que Deus falou muito comigo, que eu tive a convicção de que o meu chamado era na adoração, foi aqui na Evangelizadora. Eu acredito que em 2012 para 2013, eu vim para uma vigília aqui. Eu não era daqui ainda. E aí, quando eu fui convidada para essa vigília, o Senhor falou comigo que eu não tinha sido chamada para cantar para o mundo, né? Que eu entrei em algumas bandas, né? Na minha já adulta, eu entrei em algumas bandas e eu sempre gostei de cantar. E aí eu ia fazer shows e eu não me sentia bem. Eu gostava de cantar, mas não gostava de estar ali no palco, né? Não gostava de me apresentar. E eu ficava me questionando, mas se eu gosto de cantar, porque eu não gosto, né? Eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo o que eu gosto. O que é que está acontecendo? E passei por algumas bandas, foi um período curto. Tive que escolher entre continuar em banda e os estudos, e aí fui para a parte dos estudos. Mas isso existia uma lacuna, existia uma interrogação ali. Por que eu gosto de cantar e não gosto de me apresentar? E eu vindo para essa vigília, em 2012, eu acho, 2013, o Senhor falou comigo, né, pessoalmente comigo. Não usou ninguém para falar, ele mesmo falou. E disse, filha... E aí me deram a oportunidade para cantar um louvor aqui. E aí o Senhor disse, filha, você não gostava de cantar porque não foi para aquele lugar que eu te chamei, nem te separei. Eu te chamei para ser minha adoradora. E é aqui que eu quero você. Eu não quero você em outro lugar, eu quero você para me adorar. Por isso que nada do que você fazia te preenchia. Porque o seu chamado foi para me adorar. Eu lhe criei para me adorar. E ali eu entendi. Eu disse, não, realmente agora faz sentido. Porque é o lugar que eu amo estar. Sim. Né? E não falo de estar em um altar adorando ao Senhor. Porque nós somos adoradores em qualquer lugar, né? Sim. A nossa vida precisa adorar ao Senhor. Não adianta só eu subir num altar para cantar 5, 6 louvores ao Senhor e quando eu descer eu ser outra pessoa. Eu preciso ser uma adoradora, né? Desde a hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir. Nós somos adoradores, né? Nós fomos criados para adorar o Senhor. Então, ali, naquela vigília, o Senhor falou, assim, pessoalmente comigo e me marcou muito. Já tive alguns momentos em adoração, de estar ali adorando e Deus mandar, vai lá e ora em tal pessoa. Eu digo, não, Senhor, agora não. E eu ficar naquela, né? E teve uma situação de uma irmã lá da igreja que nós estávamos servindo em um culto de mulheres e ela também estava no louvor e ela tinha perdido um bebê, né? Tinha sofrido um aborto espontâneo há meses atrás e aí o Senhor disse, vai lá e ora por ela. Eu digo, eita, Senhor, eu vou nada. Isso, né, na hora da pregação da palavra ali, no pós-palavra já o louvor lá em cima, já aquele interlúdio para encerrar. E o Senhor vai, e eu digo, oh Deus, ou não, depois eu falo. E o Senhor, não, vai agora. E Deus mandou ministrar sobre ela de que Deus estava colocando uma semente nela, que essa semente não iria morrer, porque era o próprio Deus quem estava colocando e que aquela semente ia germinar e ia frutificar. E que 1 ano depois ela estaria com aquela semente nas mãos, né, com aquele fruto. Aí eu não falei dessa parte, porque eu me acovardei. Eu falei só que Deus estava colocando uma semente nela e depois eu falei para ela, né, pelo celular, conversando com ela, eu contei depois tudo que Deus tinha mandado falar.
Mas eu fiquei muito me questionando, Senhor, como é que eu vou falar isso para uma pessoa que acabou de perder um filho, né? Eu vou colocar esperança numa pessoa, e se não for? E se não for o Senhor falando comigo? E aí Deus disse, eu não preciso me justificar, você quer se justificar, mas eu não preciso que ninguém me justifique. Né? E ali eu levei aquela lapada e fui para casa. Depois conversando com ela, né, e tal, e contei tudo. E ela disse, realmente é de Deus, porque eu estou grávida. Eita. E a bebê dela já tem 1 ano e alguns meses, E aí aconteceu, né? E muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, dizendo, não, vai ser assim, assim, assim. Uhum. E naquele dia eu quis me acovardar e Deus disse, não, vai lá e fala, libera algo sobre a vida dela. E eu tenho muito isso comigo, que quando é algo que Deus quer fazer, Ele não quer fazer em você, Ele quer fazer através de você. Sim. Ele quer usar você para algo dele. Né? E às vezes a gente quer ser tocado, quer ser cheio, quer ser, né? Eu fui ministrar em tal lugar e Deus me tomou. Não, e Deus muitas vezes Ele vai querer te usar apenas como um instrumento, né? Assim como esse copo. O papel dele é apenas carregar essa água, né? Se não tiver água, se não tiver o líquido para colocar aqui dentro, ele é apenas um copo. E assim somos nós. Se não tiver o Espírito Santo de Deus dentro de nós para nos preencher, nós seremos apenas copos vazios, né? Um vaso vazio. Exatamente. Mas assim, foi uma das experiências que me marcaram foi essa. Essa da oração, mas a que mais me marcou foi a de Deus falar comigo. Que legal. De que realmente era ali que ele tinha me criado para aquilo. Sim, é a questão do propósito, né? Sim. O seu propósito era estar adorando a Deus, então por isso que quando você ia adorar em outro canto, você tinha um vazio. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sentia aquele... Aí quando você veio para o seu real propósito, sim, aí você se sentiu realmente preenchida, realmente, aqui é meu lugar, aqui é o lugar certo. Já pensei em desistir várias vezes, porque sempre quem tem um propósito vai pensar em desistir. Faz parte. Vai querer correr. Mas consigo, não, porque é o meu chamado, então... Eu acredito que o chamado é maior do que a nossa vida mesmo, do que nós, do que os nossos desejos, do que a nossa vontade, do que os nossos sonhos. Ele vai ultrapassar sempre, porque é algo que Deus, né, nos chamou para fazer. Uhum. Então, mesmo diante das dificuldades, a gente precisa entender, não é para mim, é para o Senhor. E a gente continua seguindo. Perfeito. Eu acho que sobre o chamado é exatamente isso. Você cantava, não se sentia completa. E aí são coisas que o cristão precisa entender, que a gente só vai se sentir completo quando a gente cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E se a gente tentar fugir do chamado, Ele alcança a gente. O Senhor envia alguém, ou então aparece a oportunidade, ou enfim... Não adianta a gente tentar fugir dos propósitos de Deus, porque eles vão se cumprir. E a gente também tem que deixar de ser egoísta e enxergar com a nossa visão limitada. Porque se o Senhor tem um chamado, é também o que você falou, a gente não foi chamado só por nós. A gente foi chamado com um objetivo. Se a gente se acovarda, se a gente foge, ou se a gente tem medo, outras pessoas estão deixando de ser abençoadas. Sim. E aí, então para que você foi chamado? Para você mesmo? Exatamente como você falou, eu fui cheio, eu fui tomado... Com qual intuito? Com qual objetivo? Se o Senhor fez, foi com o intuito de alcançar alguém, alcançar a vida de outra pessoa. E a gente precisa, como servos, colocar na posição de servo, à disposição do Senhor, para fazer a sua vontade. E se a vontade dele é que a gente alcance outras pessoas, assim nós o faremos. Sim. Não por vanglória, por dizer como eu sou um servo bom, mas justamente com essa postura de servo. Eu estou servindo ao meu Senhor e às outras pessoas. E essa acho que é um dos princípios que a gente tem que ter na nossa vida cristã. Tem um chamado, tem um propósito. Qual é esse que Deus me deu? E aí, a partir do momento que a gente entende qual que é, vou buscar, vou fazer a vontade de Deus. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Porque é sobre o reino de Deus no final. Sim, sim. Só o fato dele ter chamado a gente para servir já é uma grande honra. Uma grande honra, porque quem somos nós na fila do pão? Porque a gente não merecia nada. Somos um bando de pecador, fraco e falho, que não aguenta nada. Ele que vem, fortalece a gente e fala, ó, quero que você me sirva, vá fazer isso pra mim, isso pra mim, isso pra mim. E a gente vai e faz. Então é uma grande honra estar servindo a Deus.
Eu acho que falando sobre serviço também, a gente pode trazer aquele assunto que a gente estava trazendo no off. Que antes da gente começar a gravar, né, a gente estava conversando um pouquinho sobre serviço, servir na casa de Deus. Sim. E a gente tem que ter muito discernimento de o que o Senhor nos chamou para fazer e quando também. Sim. Principalmente o tempo. Porque a gente vai começando, às vezes, a querer servir, serve aqui, e quer resolver os problemas do mundo, e o Senhor não nos chamou para isso. E eu queria saber um pouquinho da sua opinião, assim, sobre o serviço na casa de Deus, como é que a gente faz para se orientar? Vamos lá, eu acho que o serviço na casa de Deus, ele tem que ser de forma voluntária, né? Nós temos que nos voluntariar a servir na casa do Senhor. E ao mesmo tempo que a gente se voluntaria, a gente tem que entender que a gente está servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente, com o tempo, vai perdendo esse senso e vai achando que está servindo pastor, igreja, líder. E a tendência é que a gente relaxe, né? Que a gente faça a obra relaxadamente. E a gente precisa ter muito esse cuidado, porque aquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer como ao Senhor e não aos homens. Sim. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E o que nós estávamos falando no off, né? Sobre ter esse entendimento. Nem tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, será que foi chamado do Senhor? Né? Será que todos os ministérios que você serve, será que foi o Senhor quem te chamou ou é um desejo seu de servir? Né? Existe um desejo de servir, mas a gente precisa entender onde o Senhor nos quer servindo. Né? Porque às vezes vale muito mais a pena Deus ter um propósito em Pedro lavar banheiro toda semana, mais do que Thalita tá com o microfone no altar. Talvez Pedro vai ganhar mais almas para Jesus lavando banheiro do que Thalita no púlpito. Não que não seja um chamado, mas que às vezes a gente precisa entender onde o Senhor quer me colocar, para quê, qual foi o propósito, né? E eu estava comentando aqui nos bastidores que antes eu participava de 3, 4 ministérios, até que o Senhor um dia falou comigo e disse, eu não lhe chamei para todos eles. Eu lhe chamei para um ministério. E se você fizer com excelência esse chamado que eu tenho na sua vida, se você fizer com excelência esse propósito, você vai me agradar muito mais do que servir em todos os ministérios da igreja. Então, existe essa diferença, a gente precisa entender. A gente pode servir em vários ministérios? Pode, mas com excelência e com propósito, porque senão você só enfada e cansaço. E lá na frente você vai colocar a culpa no próprio Deus e dizer assim, Senhor, eu te servi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou cansado. Então, eu não li a Bíblia porque estava planejando a aula do Kids, né? Por exemplo. E aí a gente não pode negociar os princípios, as coisas que são inegociáveis. Eu acredito que existe o chamado, existe o propósito, existe também pessoas que têm talento para algumas coisas. Obviamente, eu não vou pegar o lugar de Pedro e dizer, eu vou trabalhar na mídia. Pedro, amanhã eu vou trabalhar na mídia, eu vou entrar que eu não entendo nada. Vou botar tudo a perder. Existem vocações, né? Existem vocações, existem funções e existem chamados. E aí a gente precisa aprender a discernir cada um deles, para que nem você se perca, nem o seu chamado, né? Para que você entenda onde Deus lhe quer. E a melhor coisa é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Né? Tem outros ministérios na minha igreja, que é de teatro. Às vezes eu participo, mas não é minha paixão. Eu digo logo à diretora, Elisângela. Amiga, não me coloque que eu... Aí, às vezes, eu faço. Mas não é onde arde meu coração. Não é onde está meu coração. Meu coração está na adoração. E aí tem coisas que a gente pode servir, pode fazer, mas que a gente não se esqueça de que o nosso chamado ele vai ser sempre maior do que qualquer serviço que a gente faça. A gente precisa ter isso bem fixado na nossa mente, senão a gente se perde em vários afazeres, várias coisas, e no final do dia você não busca nem a Deus. Você está com todas as atividades para Deus, mas você não está com Deus. É isso. E aí a gente está servindo a obra de Deus e esquecendo do Deus da obra. Exatamente. É que nem a história do pato, né? Ele nada, ele voa, ele faz tudo e não faz nada direito. Acaba que a gente tenta abraçar vários ministérios e não faz nada direito. A própria Bíblia já diz, né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Quem é você para assumir o cargo de um bocado de gente? A gente E eu conheço muitas pessoas que
ao longo da vida, serviram em vários ministérios, disseram sim para tudo. E no final das contas, disseram não para elas mesmas. E Sim. entraram na depressão, entraram em ansiedade, em várias coisas, porque elas não pararam para ouvir a Deus, né? E a gente precisa parar para ouvir o Senhor e saber o tempo para cada coisa. Sim, uma coisa também importante a frisar na área do serviço é que muita gente vem servir na casa de Deus achando que o evangelho, os ministérios em si, é como se fossem uns cargos de empresa. Sim. À medida que você vai servindo, à medida que você vai servindo mais ministérios ou um ministério, digamos, mais baixo, mais alto, que não existe isso, mas na cabeça dessa pessoa deve existir, que você vai ganhando cargos e cargos e cargos e cargos, e acaba que não é esse o propósito de você estar servindo na casa do Senhor. O propósito é você servir ao Senhor. Essa é a maior satisfação, esse é o nosso galardão, estar servindo ao Senhor. E tem muita gente assim, que serve na casa do Senhor em busca de cargos. Não sabem eles, né? Que quem muito é dado, muito é cobrado. Eu vou servir aqui porque eu vou ganhar um cargo X. Eu vou para aqui agora que eu vou ganhar um cargo Y até e fazer da sua vida uma coisa de empresa, né? De estar subindo de cargo até chegar no cargo maior, que é o alvo da pessoa. Então, o alvo da pessoa não é servir. Esse é um ponto a se trazer, ter esse cuidado de quando vocês estiverem servindo, não visar cargos, sim servir ao Senhor com total excelência. E, Elba, na sua caminhada, assim, você passou por alguns desafios, a gente que conhece a sua história sabe. Conta um pouco pra gente, assim, um desafio que fortaleceu ainda mais a sua fé, que te trouxe mais para próximo de Jesus. Bom, um dos desafios, né, porque eu acredito que todo cristão passa por desafio, cada um em uma área específica na sua vida. Um dos desafios da minha caminhada cristã foi na área de saúde, né? Em 2009 eu me converti, em 2009 eu descobri que eu tinha doença renal crônica. E aí, em 2014, eu fiquei tratando durante 5 anos. Em 2014, eu comecei a fazer hemodiálise. E faço já há 10 anos, né, tratamento de hemodiálise. E algo que foi desafiador, assim, na minha vida, né, na área de saúde, foi quando eu fui parar na UTI em 2022. Mas também foi algo extraordinário que Deus fez, né? Que eu fui parar na UTI em março de 2022, fazem 3 anos. E eu nunca vi um povo se reunir de forma tão poderosa para orar pela vida de alguém, né? E foi aí que eu aprendi, né, a crer no poder da oração, né? Assim, mais ainda, né, no poder que a oração tem. Em 2022 eu fui para a UTI, os médicos disseram, eu entrei em choque anafilático já estava desenganada pelos médicos e passei 1 semana internada, quase 1 semana. E ali eu vi uma igreja, eu falo a Igreja de Cristo, tá? Não é placa de igreja, a Igreja de Cristo se reunir para orar pela minha vida. E ali Deus operar um milagre, né? E eu saí dali com vida. Então foi uma nesses desafios de saúde, para mim foi foi o fato mais marcante até hoje que eu já vivi, né? De ver o Senhor me tirar de uma UTI, me resgatar. E através do poder da oração, através da unidade, através de pessoas se unirem por um único propósito, pela saúde de alguém, e ver ali Deus fazer, Deus operar o milagre, né? O médico dizer, eu acho que ela nem acorda viva amanhã. Se ela acordar viva é um milagre. E a cada hora Deus fazer um milagre. Eu estou com a saturação lá embaixo e Deus ir revertendo a partir da oração de um povo. E isso foi o que mais me marcou até hoje na área de saúde. Ainda enfrento os desafios da saúde, na área de saúde, mas eu acredito que em tudo há um propósito. Deus não erra, Deus não se atrasa e Deus não falha nunca, né? Ele é bom e nós precisamos ter essa certeza todos os dias. Eu acredito que Ele usa as nossas dores, as nossas debilidades, a enfermidade, qualquer que seja a situação para manifestar a glória dele, né? E nesses 10 anos ele tem feito isso, manifestado a glória dele na minha vida.
Mas o fato que mais me marcou foi esse, da UTI mesmo, assim, foi extraordinário. Passaria por tudo de novo para viver o que eu vivi. Que lindo. Assim, eu acho lindo porque quando a gente fala sobre reino de Deus e sobre evangelho, caminhada cristã, a gente fala assim sobre comunhão com os irmãos, fala sobre unidade. Sim. E fala sobre exatamente isso, uma igreja que ela perpassa paredes, mas ela é manifestada em carne viva. E ela é manifestada em pessoas que têm um espírito movido pelo amor. Porque o que é o reino de Deus? Se não o espírito dele sendo manifestado através do nosso amor. Sim. Através do amor de Deus representado em nós, para com nossos irmãos. O corpo físico de Jesus não está mais aqui hoje, mas o seu espírito está em mim. E eu tenho certeza que o coração de Jesus ele ainda queima pelos seus filhos. Eu preciso ser a pessoa que tem o espírito de Deus para ir lá e buscar aquela pessoa que o Senhor quer tocar. Sim. E isso se reflete em situações como essa, que glória a Deus pela vida dessas pessoas que estão na sua vida, que estavam caminhando ali junto com você e puderam ir lá e mostrar em atitudes, mais do que palavras, um espírito de Deus, mas também em outras coisas, como por exemplo você fez a oração pela moça lá no culto e enfim, a gente tem uma vida direcionada pelo Espírito de Deus, porque isso é reino de Deus. Sim. É o reino do Senhor continuando e se perpetuando através de nós, é a gente levando o Espírito de Deus, o reino de Deus para as pessoas. Isso é evangelho, isso é caminhada cristã, é a gente direcionar a nossa vida e volta novamente ao serviço, servir a Deus primeiramente, seguir aquilo que ele nos direciona a fazer, servir os irmãos. E é assim, a gente vai ter os momentos altos, os momentos baixos, mas em comunhão com Deus e com aqueles que estão do nosso lado para nos fortalecer, a gente consegue vencer a caminhada. A gente está aqui na Terra por um período muito breve, passando pelas tribulações, assim como Paulo falou, por um período breve e passageiro de tribulação, para uma glória ainda maior. Então a gente não pode desviar nossos olhos desse foco, desse objetivo, e nos lembrar o tempo inteiro, eu sou guiado por um Espírito, eu preciso que esse Espírito me guie, não posso abandonar o meu objetivo, não posso abandonar os meus irmãos. E a gente vai seguir junto, para a glória eterna. Em nome de Jesus. Amém, amém. E enquanto ela falava, eu ia pensando, né? Aqui, Deus ia falando comigo que Ele não dá batalhas maiores daquelas que a gente não possa vencer. Então, se Ele deu essa batalha para você, se Ele permitiu que você passasse por isso, é que Ele sabe sua história. Do dia que você nasceu até o dia que você for morar com Ele já sabe de tudo que você vai passar. Então, se Ele der, porque Ele sabe que você vai vencer, sabe que vai ultrapassar todas as barreiras que o humano possa colocar, você vai vencer e vai chegar lá vitoriosa. E através dessa batalha, através de tudo isso que você está passando, desses desafios, pessoas vão sendo edificadas ao longo da caminhada. Ele dá com um propósito que você vença, pessoas vejam você vencendo e sejam também abençoadas através desse vencimento. Se ela conseguiu, Deus também vai me fortalecer para passar por essa caminhada. Às vezes ela está passando pela mesma coisa que você e precisa de uma referência ali. Eita, Elba conseguiu. Então, se Deus é com ela, Deus também vai ser comigo para me passar e vencer essa batalha também. Amém. Amém. E eu costumo dizer que a hemodiálise ela foi minha faculdade, minha pós, meu doutorado, e eu já estou PhD. Mas é interessante porque Deus ele usa, né, a nossa dor para nos curar, né, para nos tratar. Eu era uma Elba antes do tratamento, eu me tornei outra Elba totalmente diferente, né? Sim. Eu já tinha um conhecimento da palavra de Deus, eu já conhecia o Senhor, mas eu conhecia de ouvir falar, né? E eu faço igual ao acredito que foi Jó que falou, né? Hoje os meus olhos te veem, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E é isso, eu comecei a ter intimidade, conhecer de fato quem era Deus, quem era meu Pai, quem era aquele que eu tanto falava, que eu tanto louvava, que eu tanto cantava, depois que eu passei por um momento de dificuldade, né? Na saúde. E eu não me arrependo de nenhum momento e eu passaria por tudo de novo, porque eu conheci Deus verdadeiramente no processo, né? Ainda continuo conhecendo, que todos os dias Deus se manifesta, né, a nós de uma forma diferente. Mas eu não trocaria. As pessoas dizem, se você pudesse, eu digo, não, é a minha escola.
É a minha escola, é o lugar onde Deus me trata, é o lugar onde Deus me cura. É um lugar onde eu vejo os pequenos e grandes milagres de Deus. E eu era uma pessoa antes e hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente. Não que eu tenha alcançado já tudo que eu deveria ser, mas eu já caminhei bastante, né? E eu aprendi tudo isso na dor e na enfermidade. Então a dor, ela vai servir muitas vezes para nos moldar, para nos transformar, né? E para nos aproximar de Deus, que eu acredito que seja o principal objetivo. Enquanto a gente tava falando aqui, só veio na minha cabeça o episódio que a gente fez com o Dino Adorador. Não sei se você já assistiu. Não, ainda Depois não. assista lá, ficou muito bom esse episódio. E enquanto a gente tá falando aqui, tá vindo na minha mente algumas coisas que a gente conversou. E nesse episódio, ele contando também, né, as lutas que passou, as batalhas e tudo mais, os desafios. E do mesmo jeito que veio lá, veio aqui também o pensamento em mim. Que todas essas lutas, todas as batalhas servem para nos aproximar de Deus. Sim. Deus traz isso para a gente que a gente seja mais próximo dele. Isso é um ponto, como você disse, né? Você olha para trás não para ver, eita, o tanto que eu sofri, o tanto que eu passei, mas você vê o tanto que você evoluiu na caminhada. Sim. E o tanto que você cresceu espiritualmente e está mais próximo de Deus. Então, todo esse desafio Deus permitiu também para que você estivesse mais próximo dele, tivesse mais intimidade dele. Pode ser até que se você não tivesse passado por esse desafio, você não estivesse próximo dele. Verdade. Estivesse em outro local, fazendo outras coisas e deixasse ele um pouco de lado. Sim. E no final das contas acaba sendo sobre o que você falou, sobre a glória de Deus sendo manifestada. Dia após dia, Sim. As misericórdias do Senhor elas se renovam e elas se mostram novamente. E quando a gente tem situações expressas na nossa vida, a gente, como o Pedro falou, fortalece a nossa fé. Porque às vezes a gente não se esqueceria dos milagres de Deus, ou então trilharia caminhos diferentes. E aí a gente tem que ter... E eu acho que é só o Espírito de Deus que é capaz de fazer isso. Uma coisa é quando a gente passa por uma dor, uma dificuldade e vence. A gente pode até vencer uma dor humana, uma dificuldade humana sem a presença de Deus. Mas é completamente diferente quando a gente caminha e tem uma dificuldade e vence na presença de Deus. Porque primeiramente foi para a glória de Deus. E segundamente porque a gente tem o Espírito doce, Consolador, que esteve ali o tempo todo, presente no propósito e nos ensinando e nos moldando. E aquilo que a gente vivenciou foi dentro do propósito de Deus para algo maior. A glória de Deus foi manifestada. E agora a gente tem autoridade para falar também para outras pessoas sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque não foi algo de mérito humano. Uma coisa é quando a gente tem uma dificuldade humana e vence através da nossa Sim. própria capacidade sem Deus. Sim. Mas aí quando a gente tem o Espírito Santo é totalmente diferente. Porque tem um propósito e tem algo novo que foi adquirido, uma porção nova que a gente adquire na presença de Deus quando a gente está na companhia do Espírito Santo. E é isso. Falando sobre milagres, falando sobre experiências com Deus e todas essas coisas, existem também os tempos que a gente busca respostas de Deus e o Senhor às vezes fica em silêncio, a gente fica, Senhor, o que está acontecendo? Sobre tempos de espera. Sim. E aí, dentro da sua experiência, da sua vida, a gente queria ouvir um pouco, te ouvir falar sobre como é esperar em Deus, os tempos que Ele traz pra gente. Esperar em Deus. Esperar em Deus é confiar, né? Quando você confia, você aprende a esperar. Né? Esperar não é fácil, ninguém gosta de esperar. Né? Se você... Somente no tempo de hoje, né? Que é todo mundo imediato. Se você chamar um Uber e ele atrasar 2 horas, você não vai querer esperar, né? Você vai chamar outro. Se eu pedir um lanche, se eu pedir um jantar e atrasar ou eu não gostar, eu vou pedir outro. Mas quando a gente espera algo de Deus, o que é que a gente faz, né? Eu acredito que a espera, ela nos molda, nos forja para receber o milagre, né? Para receber aquilo que vem de Deus. E eu sou alguém que vive à espera, né? Na área da saúde. Eu não desisti do meu milagre, mas eu não dependo dele para adorar a Deus. E as pessoas sempre me perguntam, e o transplante? Tá na fila? E vai quando? Eu digo, olha, eu estou esperando um milagre. Porque às vezes a gente espera muito. Um transplante é muito mais fácil para a gente do que Deus operar um milagre. Né? E aí nós cristãos, né?
A gente fala de transplante, mas a gente não fala do Deus que abriu o Mar Vermelho. A gente não crê, né? Como se a gente não cresce que Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que curou a mulher do fluxo de sangue, que fez tantos milagres e maravilhas, né? E às vezes a gente deposita a nossa confiança nos médicos, na fila de transplante, em tantas coisas, e a gente esquece do Senhor. E as pessoas me perguntam muito sobre isso, né? E o transplante? Eu digo, olha, eu estou esperando o meu milagre, estou esperando que o Senhor faça, mas eu não dependo do milagre. E eu acredito que isso faz toda a diferença na nossa vida, porque quando você vive esperando só por aquilo, todo o seu objetivo, toda a sua energia, todo o seu coração está só naquilo, né? Ah, eu só quero ser curada. E o resto, né? E aí eu costumo dizer que um transplante renal, ou Deus me devolver, me dar rins novos, né? Ele operar o milagre, isso não me limita a viver a minha vida, a adorá-lo, a viver experiências com ele. O milagre, eu costumo dizer que é apenas um detalhe. Que se ele fizer, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele não fizer, eu não estou focada só nisso, né? Quando eu oro ao Senhor, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre, mas mais do que um milagre, eu quero que a tua presença, eu não quero sair da tua presença. Mais importante para mim do que um milagre, do que rins novos, todos os dias é ter a presença de Jesus. Porque se eu tiver rins novos e não estiver na presença dele, não vai adiantar de nada. Sim. Eu vou continuar incompleta do mesmo jeito. Mas se eu estiver em Jesus, eu acredito que todas as coisas me serão acrescentadas. Então, essa questão da espera, para mim, é algo muito relativo. Eu espero... eu aprendi a esperar... no início, a gente fica muito ansioso, muito... eu vou fazer assim, eu vou fazer... Quando eu entrei na hemodiálise, eu disse, eu só vou passar 3 meses aqui. Tenho certeza que Deus vai me curar. E aí passaram 10 anos. E Deus foi me curando, mas curando nas minhas feridas emocionais, curando na área de rejeição, curando na questão da paternidade, curando em todas as áreas. E às vezes a gente espera só que o milagre aconteça, quando que Deus quer curar todas as áreas da nossa vida. E sobre a espera, eu tenho aprendido a esperar no Senhor, né? Às vezes a gente espera pelo Senhor, mas o mais importante é a gente esperar no Senhor. Você está ali, quietinho nele, sabendo que ele está no controle de tudo. E eu espero, sim, que ele faça o milagre, que ele opere, mas se ele não fizer, ele já me deu tudo, que foi a vida eterna. Então, não depende do milagre para servir a ele, né? Para adorá-lo, para amá-lo. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Mas se ele não fizer também, ele continua sendo o mesmo Deus de sempre. Amém. Amém. Que forte. Então, resumidamente, se você tivesse um conselho para dar para quem está em um momento de espera também, qual seria esse conselho que você daria para essa pessoa? Busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Porque nele tem todas as respostas. Eu acredito que Deus não faz nada por acaso, Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus não se engana. Ele não tropeça em diagnósticos, mas tudo que ele permite é para um propósito maior do que nós. Então, para quem está esperando, é para essa câmera? Essa daqui. Para quem está esperando, busca o Senhor de todo o seu coração, todo o seu entendimento, para que Ele te revele coisas maiores e melhores do que você possa imaginar. É isso. Amém. Amém. Então, a busca pela presença de Deus. Acho que o que você falou que mais me impactou é que você não depende do milagre para continuar adorando. Porque existem várias outras coisas que o Senhor dá. E é muito sobre isso. Porque às vezes a gente fica preso aos nossos pedidos a Deus, às coisas que a gente espera que Deus faça, ou às coisas que a gente acha que Deus deveria fazer. E fica focado naquilo e pensa só sobre isso e deixa de adorar, deixa de buscar e fica só nesse clamor, sendo que Deus tem tantas outras coisas para oferecer além disso. E a gente precisa, sim, se lembrar que a gente tem um Deus completo, que tem muito a oferecer, que tem muito a trabalhar em nós, porque nós não somos perfeitos. E às vezes o defeito que a gente enxerga na nossa vida está aqui, mas tem outros aqui que a gente não vê e que Deus ele pode trabalhar e Ele quer trabalhar neles, mas por estar focado em resolver isso aqui,
a gente deixa essas outras coisas de lado. Mas entender que Deus, ele é maior do que um problema específico ou uma dor específica ou a necessidade específica. Ele tem completude de coisas para nossas vidas e foi algo que vai ficar marcado no meu coração. Que a gente não vai depender não das atitudes, mas do milagre para continuar adorando a Deus. Sim. Lembra muito também um pouquinho sobre o que Dino trouxe naquele episódio, sobre no momento de dificuldade, se eu não tenho o que fazer, então o que eu vou fazer? Eu vou adorar. E confiar em Deus. Esse episódio lá tá lembrando muito o episódio de Dino, depois assista lá. Ficou muito bom também ele. É isso. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. O interessante é que nessa... Perdão. Não, pode falar. O interessante é que nessa trajetória Deus me deu várias canções, né? Então, ele costuma fazer coisas que a gente não entende, né? No momento. Mas que nesse período ele me deu alguns louvores que falavam muito sobre isso. Então, sobre o tempo de Deus, sobre a espera, sobre cada dor que eu tinha ou cada milagre que eu vivia, o Senhor sempre me dava uma nova canção. Pois é, e teve uma coisa também que você falou, que foi... Em 3 meses eu saio daqui, desse local. E aí você disse que isso passou agora por 10 anos. Imagina esse período de tempo de 10 anos, quantas pessoas foram atingidas assim com a sua história, foram edificadas com essas coisas, né? Com a caminhada, com seu testemunho e justamente agora que você está falando, né? As coisas que aconteceram assim durante esse período, músicas, né? Foram adquiridas, né? Durante esse período, né? E é uma coisa maravilhosa assim de ver justamente essa sua caminhada. Essa sua caminhada, é verdade. E a adoração que você, né? O amor pela adoração, assim, né? Pelo louvor. O quão isso fascina tantas pessoas, né? Que tá ao seu redor. Isso é maravilhoso. Obrigada. Sim. E é isso. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Independente do milagre, independente de qualquer coisa, vamos continuar adorando. Tem gente que fala, vou esperar comprar uma casa para poder chamar os irmãos para fazer um culto na minha casa. Quando eu tiver uma casa maior, eu faço. Você quer adorar Deus? Traga na sua casinha pequena mesmo, que lá Deus vai te honrar e vai te dar uma maior depois. Você, vou esperar um milagre para poder fazer isso, vou esperar um milagre para poder fazer aquilo, e acaba que não faz e fica à espera do milagre. Ou então, nós falamos muito isso, assim, quando eu comprar minha casa eu vou ser feliz. Quando eu receber um rim eu vou ser feliz. Quando eu me casar eu vou ser feliz. Não, você pode ser feliz hoje com Jesus. Sim. Né? Ele é o motivo da nossa alegria. Então, a gente não precisa das circunstâncias ou do dia bom para ser feliz. Nós podemos ser felizes hoje. Né? O que a gente precisa aprender é não deixar que as circunstâncias roubem a nossa adoração e roubem a nossa essência em Deus. Né? Eu não posso... hoje eu estou bem, vou adorar o Senhor. Aí no outro dia, hoje eu não acordei bem, não vou adorar. Não existe. Nossa vida tem que ser uma vida de constante adoração. A gente precisa aprender a ter um equilíbrio sobre isso, mas também a ter o controle, né? Não são as nossas emoções que adoram a Deus. Às vezes a gente quer adorar pela emoção. Hoje eu estou bem. Minha conta está cheia, saiu o pagamento. Aí eu vou adorar. Eu estou alegre, eu sou grato. Aí amanhã está tudo errado. Não, Deus, nem fale comigo. Então, nós temos que viver um estilo de adoração, né? E a nossa adoração é independente. Tem dias que você não vai estar bem, não vai estar bem mesmo, e você vai adorar. E as minhas maiores experiências com a adoração foram nos piores dias que eu estava. Já subi no altar para adorar com pressão alta, com pressão baixa, com labirintite. E Deus operar ali, Deus fazer algo assim sobrenatural. E na hora que eu começar a adorar, o Senhor renovar as minhas forças. E porque não é sobre nós. Nós temos que ser, quando a Bíblia diz que o Espírito está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade,
é nesse momento que você é um adorador em espírito e em verdade. É muito fácil você adorar quando você está bem. É muito fácil você adorar quando tudo está organizado. Mas a verdadeira adoração, ela não depende de circunstâncias. Você é adorador e acabou. Sim. Será que Davi só adorava lá, né, quando estava tudo bem? Será que Davi lá nas malhadas, a gente vê a história de Davi... Quando as ovelhas estavam tudo certinho. Ninguém via Davi ali adorando e a Bíblia fala que ele era adorador. Uma coisa que me lembrou agora também, desculpa aí, Pedro. Nada pra falar. Uma coisa que me lembrou também foi aquela palavra, né? Em tudo dai graça. Sim. Mas em tudo dai graça por quê? Por causa das lutas que estão... Não, mas por saber justamente que Deus está no controle de todas as coisas. Sim. E que é Ele quem direciona tudo. E no final de tudo nós sabemos, né? Temos aquela... a consciência, né? A esperança de que um dia a gente vai estar junto com Ele, vamos para um lugar incrivelmente maravilhoso, né? E que temos a salvação em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. E é em tudo, né? Não é em algumas coisas, Pois é em tudo. Exatamente. A lógica que eu tenho comigo é: se tá bom, vou adorar. Se tá ruim, eu vou adorar mais ainda. Porque no meio da adoração a gente vence as batalhas, vence os desafios, vence tudo que tiver que vencer. E independente das circunstâncias de que a gente vai passando, é adorar. É na adoração que a gente encontra Deus, na adoração que a gente fica lá com Ele, conversando com Ele e vai dando um refúgio, dando a calmaria e muitas vezes até a solução do problema enquanto a gente está ali adorando. Sim. Falando sobre espera e coisas que Deus faz, eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho da sua história sobre o seu casamento, porque eu lembro... com a aliança brilhando mais que tudo. Que, inclusive, ele também é ministro de louvor, né? Então, é muito interessante de ver essa união de chamados, assim, se você quiser compartilhar um pouco dessa história. Sim. Em 2014, eu saí de um divórcio em 2013... Em 2014, eu fiz uma carta para o Senhor. Aí o pessoal fala, essa história de carta, né? Mas eu fiz uma carta para o Senhor dizendo as características que eu gostaria de encontrar em um homem. Né? Eu dizia, na carta parecia carta de adolescente. Olha, Senhor, não quero te ensinar como o Senhor deve fazer, mas para que fique registrado de que foi o Senhor quem mandou. O meu esposo será... Aí tinha lá as características. E uma delas era fiel ao Senhor, né? Que amasse ao Senhor acima de todas as coisas. Que fosse um homem bonito, obviamente, né? E que fosse adorador. E eu não me lembrava dessa carta. Isso em 2014, né? Há 11 anos atrás, quase. E aí eu fiz essa carta e guardei, deixei lá guardadinho. E eu passei 8 anos de espera, né? Conversava com um, mas não dava certo, aí conversava com outro. E aí sempre tinha alguma coisa e eu sempre dizia assim, eu guardo meu coração, não me deixe tropeçar. Perfeito. Se for pedra de tropeço, né, que não dê certo. E aí sempre ficava naquela. E eu lembro que eu ia para os cultos, tal, quando tinha falava alguma coisa sobre os solteiros, eu era a primeira a levantar a mão. A igreja toda caía na gargalhada e eu dizia, mas eu tô crendo. E aí, quando foi em 2022, deixar claro também, já servi muito em jantares de casais, né? Fui adorar. Todos os casais lá, eu dizia, Senhor, um dia eu vou estar com o meu. E nunca deixei de servir ao Senhor por isso, por não ter ninguém, ou por não, né, por querer ter alguém também. Isso nunca foi empecilho para mim. Eu sempre tive comigo que Deus iria mandar na hora certa. E aí, quando foi em 2022, na pandemia, né, teve a época aí da pandemia que ninguém saía, ninguém se conhecia. E eu acho que foi quando o Telegram, em 2020 e 2021, o Telegram bombou, né, nos grupos, né? Grupos de relacionamento e pessoal se conhecer e tal. E aí, quando foi em 2020, acho que 2021, foi 2021, eu conheci o meu digníssimo num site de relacionamento.
Não é Tinder Gospel, tá? E aí, nesse site, eu conheci... Só vi a foto dele, ele curtiu, eu curti. Eu entrei por brincadeira, umas amigas minhas tinham falado desse aplicativo. Deu match. Aí eu entrei só por resenha. E aí, eu lembro que minhas amigas diziam assim, ó, mulher, entra nesse aplicativo que tu vai ver, só tem homem feio. Aí eu entrei pela resenha. E ele tinha... Aí eu entrei lá, eu lembro que eu botei meu Instagram embaixo. E eu entrei lá e ele curtiu uma foto minha, eu curti a dele, mas nem... E aí ele foi pro Instagram, e ele me procurou no Instagram, me encontrou e tal, e começou a puxar assunto. E aí ele sempre foi muito decidido, né? Uma pessoa muito direta. Eu não sou acostumada com pessoas diretas, então eu já ficava assim, né? Receosa. E aí ele dizia, ó, vou aí lhe conhecer na sua cidade. Eu digo, oxe, esse homem é doido, vem nada. Ele é de Salvador. Eu vou aí na sua cidade lhe conhecer. Eu digo, vai nada. Ah, você é linda, eu vou casar com você. Cuidado com a palavra, minha gente. A palavra tem poder. E aí ele dizia, toda vez que ele vê uma foto minha, eu vou casar com você. Eu digo, oh, meu Deus, vai nada. E aí a gente conversou, passou um tempo conversando, 8 meses, mas eu não acreditava muito nele. Nas promessas dele, né? Quando ele falava, eu dizia, eu acho que não, porque eu já vinha magoada, né? De um relacionamento. Os outros rapazes que eu conversava também me decepcionaram, então não acreditei muito. Só que ele era uma pessoa decidida. E aí, 8 meses depois, nós nos conhecemos. Eu fui para Salvador, ser madrinha de um casamento de uma amiga minha. E no outro dia, eu disse... Toda vez que eu ia a Salvador, ele dizia, deixa eu te conhecer, eu morria de medo. Eu dizia, vai que ele é um psicopata. Não sei quem é, eu era muito medrosa. E aí ele dizia, deixa eu te ver, tá na minha cidade, deixa eu te ver. Eu digo, não, hoje não, de uma próxima. E eu ficava enrolando. E aí, nesse dia, eu disse, eu tô aqui, tô sem fazer nada, vou mandar mensagem. Se eu tiver que conhecer, vai ser hoje. Aí eu mandei uma mensagem para ele, a gente se conheceu. Começamos a namorar. Isso em setembro de 2022. Em dezembro, ele vai embora. Vou morar aí, vou largar tudo, vou começar minha vida aí. Ele abriu um negócio aqui, né? Ele tem uma barbearia, ele é barbeiro. E aí ele abriu a barbearia e veio morar aqui e eu morrendo de medo. Eu digo, meu Deus, e ele já quero casar, vamos casar. Com 3 meses. E aí eu fiquei, né, bem receosa. Eu digo, não, vamos orar, vamos esperar. E passamos aí, esperamos 2 anos e alguns meses. Nos casamos dia 17 de novembro, né? Dia 1º de novembro no civil, 17 de novembro fizemos a cerimônia e estamos aí casados. E diga-se de passagem, lindo. Nossa, as fotos, assim, parece um sonho. Lindo, que bênção demais. Foi lindo, assim, foi... A gente não queria cerimônia, a gente queria um culto de ação de graças a Deus, né? Porque eu disse, tudo que eu tenho eu devo render ao Senhor, né? Tudo de bom e tudo de ruim a gente deve... tudo de bom a gente deve agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor. E também as coisas ruins que Ele permite, porque são ensinamentos, né? Ele quer nos ensinar algo, existe um propósito, né? E aí eu disse, eu quero que o Senhor convide as pessoas e eu quero que o Senhor se faça presente em todo o tempo, assim. Mas foi lindo, 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 lindo. Que bênção. Bênção demais. Eu acho que isso reflete muito também a fidelidade e a vontade de Deus quando a gente entrega planos a Deus desde o princípio. Porque você é muito antes, muito antes, 8 anos antes, né? Você falou. Você fez uma carta e dedicou a Deus ali. 11 anos, foi 11? 8. Da carta? A carta... Então, quando eu conheci ele, tinha 8 anos da carta. Ali, um processo entre 8 e 11 anos. Você entregou um plano a Deus, que seria um plano de um casamento, e dedicou esse plano ao Senhor. E ele foi fiel e cumpriu de acordo com a vontade dele. Porque não é a primeira vez que eu vejo alguém dedicar um plano a Deus e registrar mesmo, fazer esse registro de fazer carta, ou então alguma coisa de dizer, fazer uma oração e dizer, olha, Deus, está marcado esse compromisso aqui. E Deus, ele é bom, fiel e justo, e ele se lembra de todas as nossas orações. Sim. Tava até fazendo uma oração com as crianças esses dias sobre a gente dedicar sonhos a Deus, porque Deus se lembra das nossas orações. A gente pode até não ficar num clamor incessante todos os dias orar sobre isso, mas se a gente fez uma oração, dedicou um sonho, um plano a Deus hoje, o Senhor ouve e ele lembra. E aquilo que for de acordo com a sua vontade e que for cooperar para o nosso bem, ele vai ter prazer em nos abençoar e em cumprir. E ele não se esquece, porque eu acho que é muito também sobre a intenção do nosso coração.
eu quero uma casa grande para poder fazer culto. Essa é realmente a intenção do seu coração? O Senhor sabe. Só para dizer que tem uma casa grande. Exatamente. O Senhor, ele sonda as intenções do nosso coração. Então, se a gente faz uma oração como essa e dedica ali ao Senhor, e ele sabendo que é por amor e, enfim, com a intenção realmente de glorificar a Deus, ele vai ter... Não é que é a obrigação dele, porque Deus não nos deve nada, mas ele tem prazer em nos abençoar. E ele vai ter prazer em um momento de cumprir esse sonho, essa promessa. E é sobre isso. Ô, Diácono, você sabe aí o versículo que fala que a gente tem que dedicar os planos ao Senhor? Aí é Provérbios 3. Eu sabia que era provérbio, mas eu esqueci. Provérbios 3. Consagra Consagra ao os teus Senhor. planos. Aos seus planos e eles darão certo. Então é muito sobre isso. Eu também estava pensando nisso. Bate de longe. Já estava esperando aqui para falar isso. E eu disse que eu queria alguém que vivesse o mesmo propósito que eu, né? E eu queria um adorador. E eu não me lembrava que eu tinha colocado isso. E minha pastora, Ana Paula, um beijo, ela que me lembrou. Ela disse, você disse que queria um adorador. Aí, quando eu olhei na carta, realmente tinha. E também outra coisa que é importante é a gente andar com pessoas que sonham os nossos sonhos, né? Que acreditem, que nos incentivem, né? E eu tenho os meus pastores como pessoas que me ajudaram muito nesse período, né? Nesse processo de conhecê-lo, de orar, de ver realmente se era aquilo que Deus tinha para as nossas vidas, se Deus estava no controle, se Deus estava no centro. E uma das coisas que eu mais dizia era, Senhor, eu quero um servo do Senhor, né? Eu não quero... Porque, às vezes, a pressa, né? O tempo de espera parece ser tão longo que a gente acaba negociando os nossos princípios e se relacionando com alguém que não é um servo do Senhor, que não tem o mesmo propósito, que não vai te levar para o mesmo caminho. Ou às vezes até não é que é algo ruim, mas não é perfeito. Não tem, às vezes, aqueles pequenos detalhes que a gente entregou a Deus. E Deus tem prazer em responder os detalhes. Assim, quando a gente vai falar com pessoas que têm experiências que Deus cumpriu promessas, Deus sempre cumpre com detalhes. Porque Ele é Deus de detalhes e a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, além de ser boa, ela vai ser perfeita. Enfim, desculpa a interrupção, mas é muito sobre isso. Mas e quando eu fiz a oração, eu dizia, Deus, eu quero alguém que adore ao Senhor, assim, que sirva ao Senhor e que tenha o mesmo propósito que eu. Porque não adianta, um vai para um lugar, outro vai para outro e acaba que, né, você não consegue cumprir o seu chamado. E uma das coisas que Deus me respondeu foi né, colocou nele foi isso. Quando Deus me respondeu foi de que Ele era alguém que ia caminhar junto comigo. Ele entende o meu chamado, o meu propósito, me valida, me envia, me encoraja. E isso é muito importante. Né? Você que ainda vai casar um dia, escolher a pessoa certa. Ou melhor, pedir para que Deus escolha, né? Pedir para que Ele te direcione naquilo que você pretende trilhar aí para o seu futuro. E essa história a gente vê os pontos que a gente está falando aqui, né? Que é de confiar e esperar em Deus. Acabou que chegou o tempo certo e Ele abençoou. E também em um casamento, eu creio que Deus não une somente pessoas. Sim. Deus une propósitos. Se Ele uniu você com essa pessoa, então ambos têm o mesmo propósito. Servir na igreja a qual os dois servem, e por aí vai. Ele não unem somente pessoas, vou unir essas duas pessoas aqui porque ambos se gostam e vão ficar ali, bonitinha na casa dele. Não, ele une propósitos, ministérios, tudo alinhado e andando conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Você tem mais alguma pergunta específica? Não, só que um conselho que você desse para as pessoas que estão esperando em Deus que querem confiar nele, estão passando pelo propósito de desafios, de batalhas. Queria que você desse um conselho para essas pessoas, olhando para aquela câmera lá. Um conselho para você que está esperando. Ore sem cessar. Esse é o melhor conselho que eu poderia lhe dar. A oração ela vai abrir portas e ela também vai fechar portas que Deus não abriu. Nós precisamos estar sempre ligados à palavra do Senhor e à oração. E buscar ouvir, né, a voz de Deus. Eu costumo dizer que Deus ele sempre fala conosco. Só que às vezes nós baixamos o volume. Quando nós queremos agir pela nossa própria vontade.
Mas o Espírito Santo, ele tem um volume. Se você aumentar, ele vai estar sempre falando com você. Se você baixar, ele vai continuar falando, mas você decidiu, escolheu baixar o volume para não ouvir a voz dele. Mas o conselho que eu lhe dou é: ouça a voz do Espírito Santo, ore sem cessar e leia a palavra de Deus. Amém. 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 Nosso papo está se encaminhando para o fim. Não acredito. É porque a conversa tá tão boa que vai passando o tempo que a Agora gente que eu me nem vê, né? acostumei. Mas nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Elba, pela sua presença aqui. Um prazer. É muito bom poder lhe ouvir falar e trazer da sua história, daquilo que você vive, para nos edificar. E eu tenho certeza que, além de edificar quem está aqui, também vai edificar quem está em casa. Você é uma bênção, você carrega uma unção que é única e que só você tem, que o Espírito Santo derramou sobre você. Não deixe essa chama se apagar. E se lembre dos propósitos do Senhor o tempo inteiro, porque existe algo que o Senhor reservou só para a sua vida. Então, diga sim ao chamado de Deus, que Ele vai fazer. É igual a gente falou no começo. São os propósitos. O Senhor tem propósitos. Diga sim para os propósitos do seu Senhor. E diga sim para o serviço, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em abençoar aquele que tem o coração sincero e fiel. Principalmente fiel. E muito obrigada pela sua vinda aqui. Você é uma bênção. Amém, foi um prazer. Você está linda, eu queria dizer isso de novo. E você é super bem-vinda aqui para vir novamente. Porque se a gente for falar de milagre, a gente vai ficar falando de milagre daqui até tem história. Muita história. É isso, eu quero agradecer a sua presença, frisar também que antes da gente gravar esse episódio, ele tinha mandado mensagem pra mim: Pedro, eu não tô bem, Pedro, tá Sim, com verdade. pressão alta, estou aqui com crise de labirintite, tá complicado. Eu falei: não, vamos adiar um pouquinho o horário do episódio, que eu tenho certeza que Deus vai operar e vai dar certo pra gente gravar. Mais um milagre pra glória a Deus. E tá explicado o porquê, né, do desafio para poder chegar aqui e gravar esse episódio, porque o episódio foi uma bênção. Amém, 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 amém. Amém. E é isso, mais uma vez agradecer a sua presença e vamos encerrar esse Também episódio. quero agradecer quem está em casa nesse momento, que nos Exatamente. acompanhou até aqui. Mas eu também acho um absurdo você que ficou até aqui não nos deu um like, dá um like nesse vídeo. Eu tenho certeza que a sua vida foi edificada por aquilo que nós conversamos aqui. E, inclusive, se inscreva no canal, ative as notificações para fazer qual barulho? Blim, blim. Você vai receber as notificações dos episódios que saem todas as segundas-feiras, às 7 horas. Mas não guarda a bênção só pra você. Compartilhe esse episódio com a pessoa que você acha que vai ser edificada. Compartilhe os cortes que vão ficar Sim, onde, sim. Pedro? No Instagram e no TikTok. E Nós se estamos você nas redes estiver... sociais. E se você estiver trabalhando e quiser somente escutar o áudio, tem como, Thalita? Estamos no Spotify, Instagram, YouTube, TikTok. Tá bom, né? Também muito nisso lugar. tudo aí. Você Estamos em acompanha todas essas tudo. redes sociais, levando a palavra de Deus. Sim, exatamente. Curte, comenta, compartilha, segue. E é isso, compartilha com os amigos para poder abençoar os amigos com a palavra poderosa que teve aqui nesse podcast, como também para ajudar o podcast a crescer e através do algoritmo que você está compartilhando, outras pessoas possam ver e ser abençoadas também com uma palavra de Deus aqui do podcast para a casa de cada um. Amém. É isso aí. Conteúdo com propósito. Então, muito obrigada, nossa convidada. Muito obrigada a você que está aí até agora. E é isso. A gente se vê semana que vem. Vamos nos despedir para aquela câmera. Tchau, gente. Até semana que vem.